Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, a mais um episódio do nosso podcast Legislativo em Pauta, o podcast da Câmara Municipal de Simões Filho. Hoje nós estamos com um novo cenário, como vocês podem ver, e nós vamos abordar mais uma vez o tema autismo. Estamos no Abril Azul e estamos no mês de conscientização do autismo e mais um convidado ou convidada que vai abordar conosco esse tema. Hoje nós estamos aqui com Valderez Loyola. Valderez Loyola é uma educadora comportamental. Seja muito bem-vinda e fique à vontade agora para se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, Val. Ai, gente, que alegria. Primeiro eu quero externar minha alegria, minha gratidão a vocês pelo convite, pela oportunidade. Eu já me comunico com o público aqui desse município já há algum tempo, tenho muita afinidade, tenho muitos carinhos por essas pessoas aqui dessa cidade, então eu estou muito grata. Eu sou Valderez Loyola, sou uma educadora, eu sou uma educadora que se faz educadora, então com isso eu quero dizer que eu estou o tempo todo buscando me aperfeiçoar e melhorar naquilo que eu faço, mas eu não faço só isso. Hoje eu sou uma palestrante, sou escritora, mas eu costumo dizer que nada disso me define. O que me define é ser serva. E hoje eu estou aqui para servir. Ô Val, pode chamar assim, né? Por favor. Val, a gente geralmente, nos nossos podcasts, assim, a Câmara Municipal, ela, principalmente nessa gestão, né? Ela vem falando muito sobre esse tema, até por causa da situação atual, das dificuldades de muitas mães atípicas. Então, a casa tem muitas indicações, tem tido muitas indicações dentro dessa temática, né, para tentar ajudar essas mães atípicas. Mas a gente está sempre falando com o foco, geralmente, na criança neurodivergente, nas dificuldades que essa criança enfrenta, na questão dos sintomas. Mas hoje a gente quer falar com um foco diferenciado. A gente quer falar de quem cuida dessas crianças ou dessas pessoas, no caso, adultas, né? Então, como é trabalhar? Eu tenho informação de que você atua um pouco nessa área, né? Tem uma palestra sua, a gente tem uma pessoa que trabalha na equipe, que é a Sim. Rebeca Passos, Sim. e ela assistiu uma palestra sua que falava sobre exatamente isso, cuidar de quem cuida. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância disso, Sim. de falar sobre isso, de cuidar de quem cuida. Então, eu tenho uma estrada e uma história com esses cuidados. O cuidado, ele não se dá apenas por trocar uma roupa, por levar numa escola. E não é só o assistido que precisa desse cuidado. Quem está assistindo também precisa. Porque todo diagnóstico, quando ele vem, seja ele qual for, ele vem e ele causa um impacto não apenas na pessoa. Talvez a pessoa que está recebendo o diagnóstico é a de todos o que menos sofre com o diagnóstico. A verdade é bem essa. E quem cuida, em geral, ele recebe uma carga de cuidar, ele recebe o peso de administrar aquele diagnóstico com todas as suas nuances, seja na parte apenas médica, na parte financeira, na parte emocional, na parte de provisão, de cuidados, de tudo. E ninguém toca nessas pessoas, nem para se referir como essa pessoa está. E são diagnósticos pesados, e são rotinas muito desafiadoras, né? Então, eu me proponho a olhar para essa pessoa e dizer, eu te enxergo, eu te vejo, porque essa pessoa também precisa ser assistida. E elas se anulam. O que a gente tem hoje de relatos e de dados até estatísticos são pessoas que deixaram de viver. Elas vivem em função de servir outras pessoas. Outra pessoa, seu filho, seu esposo, seu ente querido. Geralmente, a gente está falando de cuidar de quem cuida, né? Então, não é necessariamente a mãe, mas, na maioria das vezes, é a mãe. Então, o cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas é muito maior do que se tivesse com o assistido. E por que eu falo isso? Porque o assistido, ele já tem as políticas públicas que, de alguma forma, já o protege. E a pessoa que está cuidando dela, daquele assistido? Tem uma proteção legal sobre elas? Tem uma referência legal? Não tem. Muitas das vezes essas pessoas são até enxovalhadas em alguns casos, né? Mães que precisam de assistência
de saúde, que precisa de fazer valer o seu direito adquirido, inclusive, legalmente. E essas mulheres, elas passam por coisas terríveis, de não ter com quem deixar o filho, porque ninguém pode tomar conta, ninguém tem disponibilidade, de ver a ausência dos seus filhos nos meios sociais. Vocês sabiam que os atípicos, eles são descartados na festinha de aniversário da turma da escola? Como é que uma mãe lida com isso? De saber que Joãozinho da turma do filho dela está fazendo aniversário, todo mundo foi convidado e o filho dela não. Isso gera uma dor. Talvez a criança nem tenha consciência disso, mas a mãe tem. A mãe que está todos os dias indo para a escola, que vê Joãozinho passar todos os dias, que vê a mãe de Joãozinho todos os dias, ela não poder saber que o filho dela pode estar naquele meio social. Sim. Então, essa é uma das dores, né? E um dos motivos. Você falou sobre a mãe, né? Sim. Acho que a natureza já materna, ela já tem essa coisa da renúncia, né? Sim. Do se anular de alguma forma por causa de uma vida. Sim. De estar ali, de cuidar, de proteger, de estar o tempo todo cercando. Então, isso é levado ao máximo quando a criança tem algum tipo de necessidade especial, né? Sim. Uma coisa que a gente tem observado em muitos trabalhos que a gente tem feito sobre essa temática é exatamente essa questão das mães solos, das mães solo. Elas, na maioria das vezes, são abandonadas pelo seu parceiro, né? Sim. Qual a sua visão sobre isso? O porquê isso acontece, né? Sim. O porquê que quando a criança recebe um diagnóstico, era o momento desse casal se unir para enfrentar essa peleja, essa dificuldade de mudar toda a sua vida em função dessa criança. Na sua visão, por que isso acontece? Por que ela fica sozinha? Por que eles vão embora? Você traz um dado muito triste para mim e muito pessoal também. A fragilidade masculina hoje, e aí é um ponto que a gente abre para várias possibilidades, mas há uma fragilidade emocional na sociedade. Mas fazendo esse recorte, esse paralelo com o homem, que é o ser masculino, ele se tornou ainda mais vulnerável, emocionalmente falando. E por que eu digo isso? E aí não é ser advogado do diabo, é só trazer um ponto de vista e uma justificativa. Sim. O homem ele tem pouco repertório emocional. Ele é desnutrido emocionalmente, desde quando ele nasce, ele é conduzido a não chorar, a engolir seu choro, você é homem. Desnutrido emocionalmente, eu me senti super bem agora. Porque é exatamente isso, não se nutre isso durante a infância e ele vai crescendo com essas certezas e vai criando essas crenças. São os filtros, né? São os filtros, e ele vai absorvendo aquilo e em dado momento ele não sabe como lidar com uma dor, ele não sabe lidar com uma situação de problema, ele não foi condicionado e preparado para ser o resolvedor de problema, então ele foge. E isso não é porque ele é mau, é porque ele acionou um sistema de defesa. É o repertório. É o né? repertório que ele tem. É aquela coisa do vá falar com sua mãe que ela resolve. Sobre isso aí. Então, assim, se ele não tem repertório, ele não foi nutrido, ele não tem base emocional para poder saber como ele vai lidar aquilo ali, então é melhor eu fugir do que eu enfrentar. Né? E esse sistema de fuga ou enfrentamento, muitas das vezes você vai olhar isso, não se dá somente numa questão de um diagnóstico de autismo, é em qualquer um. Se você for hoje no Hospital da Mulher, você vai entrar lá e você vai ficar chocado com o número de mulheres que foram deixadas depois de um diagnóstico. E por quê? A explicação é a mesma. Foram deixadas como abandonadas por seus parceiros. Histórias. Recebeu um diagnóstico de câncer. Sobretudo ele. E ele vai embora. Eles vão embora, eles não ficam. Eles não ficam porque eles sentem que é muito pesado, eles não querem assumir aquele compromisso, eles querem viver. E eles acham que viver ao lado de alguém que está sentenciado, porque ainda tem a visão limitada, né? O homem, e aí eu não estou falando mal do homem, eu estou, infelizmente, falando mal da cultura que cerca a criação desse homem. E aí, assim, eu tenho que falar dessa cultura, porque eu sou contra a cultura. Eu sou contra a cultura que educa o homem para ele ser o que ele não é. Ele não aprendeu a ser. Como é que ele vai dar resposta positiva se ele não foi treinado para isso? Então, está se exigindo demais de alguém que não foi preparado.
né? Então, a mãe não. Instintivamente, essa mãe, quando a criança é gerada lá dentro, instintivamente, essa mãe é transformada, ela é gerada também como mãe. Né? Então, ela é treinada nesse processo. Ela é treinada na dor, né, Ela Val? é treinada na dor. Ela gera na dor. Ela gera na dor. E se a gente considerar que, biologicamente falando, ela passa por 9 meses de transição, que eu vou dizer treinamento, o homem não viveu isso. É interessante isso porque, assim, a mulher gera na dor, o homem gera no prazer. Sensacional. Então, se ele se vê diante da dor, ele não sabe. Ele não sabe administrar e ele foge. Ele foge. Então, você chega no hospital da mulher. Agora, olha que coisa interessante. Você chega no hospital da mulher, você vai encontrar 1 ou 2 homens. Que ali pode ser um marido, que ele sempre, eu digo, eles, bendito sois vós. Eu sempre, quando chego lá, eu digo, bendito sois vós. Ou é filho, ou é um filho que está acompanhando alguém ali. Beleza. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Vamos no hospital do homem. Todos os acompanhantes são mulher. Mãe, irmãs, esposas e um detalhe que eu acho curioso, ex-esposas, que naquele momento voltou para cuidar. Então, a gente está falando de cenários completamente opostos, completamente até... O pessoal fala, mas se fosse eu não voltaria, né? Cada um aí vai ter a sua fala. Isso é verdade. Mas eu estou trazendo dados. Quando você chega no hospital e que você avalia, você diz assim, mas por que essa mulher está aqui? Quando você vai conhecer o contexto, era um homem violento, um homem agressivo, um homem bárbaro, que fez aquela mulher sofrer, que ela nem era mais esposa dele. Mas diante daquele cenário ali, ela se sentiu na obrigação de cuidar. E isso muitas vezes é da natureza dela, né? De proteção, de cuidado. O meu sogro esteve internado há alguns meses e exatamente isso aí que você falou. Tinha um leito do lado do leito dele que tinha um homem e uma mulher estava lá. E a minha esposa perguntou assim, você é a esposa dele? Eu falei assim, não, eu sou a esse imprestável aí. Não tem nem quem cuide dele. Eu vou deixar ele morrer? Eu vou deixar ele morrer. Eu vou estar aqui. Quando ele estiver bom, eu vou embora de novo. Eu não sei se dá margem dizer isso, mas eu não vou saber agora a referência bíblica, mas eu gosto muito de trazer essa abordagem, se puder me permitir, porque assim, Deus compara o amor da mãe, o amor da mulher, o amor da mãe, ele é comparado com o amor de Deus, em um momento, né? E esse é o amor de Deus, é manifestado o amor que gostaríamos que fosse em todo ser humano. Mas quando Deus faz essa comparação em relação à mulher, Deus diz assim, ele está fazendo uma analogia acerca deste amor. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Ele faz uma pergunta provocativa. E aí a gente vai falar assim, claro que não, jamais uma mãe esqueceria do seu filho. Ele diz, pois, todavia, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu todavia não esquecerei. Essa mulher, quando ela é lembrada desse amor divino que está dentro de nós, qualquer pessoa, de qualquer gênero, não tem a ver com ser mulher. É porque a mulher, ela aciona esse lugar mais fácil. Ela permite acesso a esse lugar mais fácil. O homem, historicamente e culturalmente, é condicionado a não acessar esse lugar. O lugar sensível. Eu não estou falando aqui de fragilidade no sentido de ser afeminado. Não é sobre isso. E o homem entende dessa forma e não é. Mas quando o homem ele é acionado nesse lugar, ele fica, ele permanece, ele enfrenta. E a gente tem relatos assim também. Né? É que não é a maioria. Então, a gente está tratando aqui dos casos que são maioria. Né? Aí, falando um pouco sobre essa analogia que você fez, bíblica, nessa passagem, quando Deus diz assim que pode uma mãe se esquecer, e ele diz assim, pode acontecer. Pode. Ele não vai esquecer, mas pode sim uma mãe esquecer do filho que amamenta. Eu lembro que tudo tem limite. Tudo tem limite. No que diz respeito ao ser humano, tudo tem um limite. Sim. E a gente tem visto mães que têm ultrapassado esse limite, não têm conseguido dar prosseguimento a esse cuidado, porque se veem, às vezes, abandonadas, se veem sem o recurso necessário, sem a rede de apoio, e que tem tentado até contra as suas próprias vidas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a pessoa que cuida e que tem os seus limites ultrapassados e que não suportam mais essa situação. Então, esses limites, eles são pessoais. Por que eu digo isso? Porque
O que dói em mim vai doer de uma forma. O que dói em Hugo vai doer de uma outra forma. Diferente. Dói diferente. E a sociedade, muitas das vezes, ela quer padronizar, inclusive, a dor do outro. Ah, não, você pode sentir, mas não nesse tanto. Calma aí. A gente está falando de uma mulher que foi, vamos colocar aqui metaforicamente, abandonada por todos, né? Porque, assim, eu te falei da mulher que o filho não frequenta aniversário da escola. Sim. Então, isso é um abandono. Aí depois você chega num lugar com um filho e você tem que estar o tempo todo se provando como mãe, como mulher e como cidadã, porque o seu filho está em algum tipo de surto e o pessoal logo fala, não sabe criar os filhos de hoje em dia, esses meninos de hoje em dia são mal educados e tal, a criança está no surto, mas ou não é surto necessariamente. Então, se fosse eu... Se fosse comigo, se fosse na minha época, isso não aconteceria, né? Seria diferente. Então, assim, a mulher ela é muito julgada. Então, são muitas dores, são muitas perdas, são muitos desafios para ela conseguir dar conta. E aí eu estou falando muito da mulher, porque a mulher ela assumiu, estatisticamente, não é nem esse lugar. Porque se o homem vai, se ele não fica, se ele não segura, e quem segura é ela, então ela se vê nesse lugar de abandonos e de dores. E quando eu falo dores, eu falo de toda a ordem também, como você citou, financeira, emocional, social, estrutural, porque ela não tem rede de apoio. A família meio que esquece. Vai fazer uma reunião familiar, aquela pessoa... Eu ia falar sobre isso, que esse abandono começa muitas vezes dentro da própria casa. Dentro da própria casa. E ele vai abrindo, né, como se fosse uma flor mesmo, vai começando a abrir. Dentro de casa, aí vira no entorno, as vizinhanças, aí vira no meio social, igreja, escola, e vai crescendo, e chega em nós, sociedade. Sim. E nós, enquanto sociedade, quando a gente vê uma criança desajustada ou desregulada na rua, o que é que a gente fala? Tenho paciência não, se fosse meu filho. A gente faz esse tipo de comentário. Sabe o que é isso? As mães estão muito moles, antigamente não era assim. Esse tipo de comentário machuca uma mãe que já vem de muitas dores e de muitos abandonos, né? Só que o que é que acontece? Isso somado a todas as suas necessidades pessoais, como mulher, e aí, a depender da idade, também associado a uma pré-menopausa, uma menopausa, ou uma doença talvez existente ali, ou uma síndrome que também ela pode ter e não sabe nem, porque se abandonou. Se esqueceu para cuidar do filho. Sim. Quantas mulheres eu atendo que a última vez que teve no ginecologista foi quando estava grávida daquela criança que nasceu e depois, na sequência, não conseguiu mais fazer nem sequer um exame de preventivo, que é um exame que a gente precisa estar anualmente, pelo menos, fazendo. Essa mulher tem 10 anos que ela não sabe o que é entrar na sala de um médico para ela, porque tudo é em volta do filho. Val, e em termos práticos, como é que se ajuda uma pessoa dessa, né? Como se cuida de quem cuida? Poxa, essa pergunta é muito interessante, porque muitas das vezes a gente acha que ajudar é eu levar ali um caminhão de comida lá na casa dela, ou dar um dinheiro. Não. Se eu fizer isso aqui... Hugo, como é que está você hoje? Se importar, né? Mas eu fazer essa pergunta esperando a resposta longa. Não é esperando, não, está tudo bem, porque eu já estou virando as costas para sair. Não, eu quero ouvir a resposta longa. Como é que você está? Isso você não acha que vai ajudar? Claro. Isso qualquer pessoa pode fazer? A gente nem pergunta como o outro está, porque a gente não quer ouvir. A gente não quer se comprometer com a dor do outro. A gente não se implica na dor do outro. Mas aí eu trago uma observação muito interessante aqui. E agora falando como sociedade, analista dessa sociedade que está completamente adoecida. Justamente a sociedade não se implica na dor do outro porque ela está implicada na sua própria dor. Está todo mundo vivendo seus desafios pessoais. Olhando para o seu próprio umbigo. Olhando para o seu próprio umbigo e tentando sobreviver. Quando eu estou em palestra e é que eu posso exibir alguns slides, eu faço questão de mostrar, porque a gente fala com pessoas visuais, né? Tem as pessoas que são auditivas, aquelas que nos percebem pela audição. E tem outras que precisam ver, para, além do que está ouvindo, ver algo concreto do que você está dizendo. E aí eu sempre mostro o retrato do que o mundo é hoje. O mundo hoje ele é uma fusão de dois conceitos, VUCA e BANI. O mundo VUCA
ele é um mundo descontrolado, ele é um mundo complexo, ele é um mundo completamente fora do contexto. Só que ele foi esse mundo durante toda a nossa vida, porque essa nomenclatura, inclusive, nasce depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria. Então, assim, a gente se adaptou a viver num mundo complexo, um mundo muito dinâmico, e a gente foi crescendo e entendendo isso como natural. E o que é esse mundo complexo? É onde eu me preocupo comigo. E aí volto para aquele ditado que as pessoas falam: ema, 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 cada um com seus problemas. Isso está errado. Nós somos seres sociais e fomos chamados e feitos, criados para viver em coletividade. Viver em coletividade não é eu só morar num condomínio, não é eu só morar num bairro, não é eu pertencer a uma família. É eu me implicar com as ausências e com as necessidades de Hugo, bem como me implicar também com as possibilidades e os potenciais que o Hugo traz. Porque se a gente vive hoje uma sociedade em desarmonia, nasceu de onde? Se criou de quê? Se não das relações humanas? Nasce das próprias relações. E como é que eu averiguo a sociedade? Averiguando a minha relação. A forma como eu me relaciono implica na sociedade. Se eu me relaciono bem, pode ter certeza que no meu entorno, isso aí é provocado ao outro a se relacionar bem. Sim. Da mesma forma, para o lado negativo. Se eu me relaciono mal, eu provoco isso também. Uhum. Então, é necessário que nasça em cada um, parta de cada um, a possibilidade de estender a mão. Pode ser com a cesta básica, sim, claro, pode ser. Pode ser com dinheiro, pode sim. Mas pode ser assim: ei, deixa eu te falar, quando tiver uma necessidade qualquer e quiser conversar, estou aqui, viu? Eu fazer um bolo e levar na sua casa. Ou então um pedaço de bolo. lavar o prato, né? uma muda de roupa. Vim te ajudar aqui hoje no serviço da casa, está precisando de alguma coisa? Acontece isso muito assim, quando a criança nasce, o bebê novo na família, aí toda hora é uma visita, o pessoal vai lá para ver o bebê, né? Sim. E a mãe às vezes fica lá, meu Deus, nem para aparecer alguém para lavar meus pratos, para lavar meu banheiro, arrumar minha casa, mas para segurar o bebê tem um monte, né? E eu acho que numa situação de uma mãe atípica é muito mais sério, porque as pessoas não querem nem segurar o bebê. Não querem ajudar, não querem ter contato com essa criança, porque muitas vezes não sabem lidar com a neurodivergência, né, com aquela tipicidade, não sabe como lidar. Eu queria conhecer um pouquinho da Val, escritora. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus livros. Tá bom. Tá bom? Você pode pegar ele e mostrar. Eu vou começar, então, por uma ordem cronológica, né? Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Nesse capítulo, porque esse aqui é uma coleção de autores. Sim. E aqui nesse capítulo eu falo justamente sobre isso aqui, ó. E é muito interessante, que é falar sobre desenvolvimento pessoal. O primeiro passo para a transformação humana. A gente não consegue fazer nada se a gente não tiver esse olhar de atenção e de desenvolvimento para a gente mesmo. Então, assim, como é que eu me desenvolvo? Então, esse livro aborda isso. E aí, a minha segunda oportunidade de escrever também foi um capítulo, dividindo espaço com outros autores, e o tema é esse aqui. O autoconhecimento e o perfil de um profissional de alta performance. Ou seja, para eu ser um bom profissional, eu preciso me conhecer bem. Sim. Então, investir nessa questão do autoconhecimento é algo que acho que a nossa sociedade precisa começar a pensar, né? Pronto, então esses aqui foram as minhas obras coletivas. Aí eu venho com a experiência de fazer todo o processo de coordenação. Então, eu fiz o processo de coordenação, eu fui buscar os autores, aqui também é coautoria, mas eu fui convidar cada uma dessas pessoas aqui porque trabalham com tema específico. Aqui eu trabalho sobre a andragogia e a pedagogia 5.0. É uma forma de falar sobre educação, falar sobre jogos, sobre aprendizagem de uma forma mais lúdica. Isso aqui é muito interessante. E aí depois, passei um tempo sem escrever, e aí veio esse livro, que para mim é o meu carro-chefe de trabalho hoje, porque ele aborda tudo o que eu faço. Então, é um livro que fala sobre identidade. E a identidade regenerada, é que eu costumo fazer a analogia, que a gente nasce com a identidade regenerada e a gente vai degenerando ao longo da vida. E a gente precisa voltar para a essência, voltar realmente para a história de como a gente foi pensado, criado, formado, né? Forjado até. Então, esse livro é um livro que tem trazido muita alegria para mim. Fez um ano, está completando um ano agora em abril, que ele foi lançado.
E até hoje, quando eu chego nos lugares, e inclusive é a minha palestra mais solicitada. O pessoal pede, eu quero muito que você venha falar sobre identidade. Então, esse livro aqui me dá muita alegria. E ontem, na Bienal do Livro de Salvador, foi lançado esse aqui, que é o meu primeiro livro infantil. Olha, que legal. A Lagarta que Sonhava Voar. Ele é um livro que trata sobre propósitologia, sonhos, desejos, mas também fala sobre obstáculos. E por que eu fiz questão de trazer isso numa linguagem infantil? Porque nessa fase a gente desenvolve as nossas potencialidades para sonhar. E o que é que a gente vê hoje? Crianças sem sonhos, infelizmente. As crianças elas estão repetindo padrões que não são próprios da sua idade, elas estão sendo, já com a sua idade degenerada, elas estão seguindo padrões influencers, eles estão seguindo padrões... Estão ditando a identidade das essas crianças. Possibilidades, né? E eles falam, o que é que você quer ser? Eu quero ser influencer. Mas influenciar o quê? Eu quero... E aí eles se perdem, estão perdidos. E com base nisso aqui, desse livro, que trata da identidade, e a gente sabe que hoje, mundialmente, a maior crise que existe é a crise da identidade. Existe um vazio existencial nas pessoas tão grande que as pessoas se perderam. E muitas delas se reconhecem hoje como um inseto. É a corrente dos Therians. Não sei se vocês já ouviram falar. Os Therians, eles se identificam com o gafanhoto, com a formiga, com o escorpião, mas eles não se identificam... Mamíferos também. Não se identificam como mamíferos, pessoas. Mamíferos, eu falo... Sim, cachorro, isso, gato. E aí, quem são as pessoas que estão influenciando a idade e a identidade das nossas crianças? São essas pessoas que não conhecem quem são. Então, as crianças estão perdidas e sem sonhos. Então, eu resolvi escrever esse livro, em parceria com minhas duas filhas, Mel e Vida, falando sobre... Qual a idade delas? Mel tem 9 anos e Vida tem 4 anos. Pronto, já são escritoras. São escritoras. E elas escrevem aqui nesse livro dizendo que Lara, ela tinha um desejo, a lagartinha sonhava voar. Mas do sonho à realização desse sonho aqui, há muitos percursos. É o processo. É o processo. E viver esse processo. Né? Então, esse convite é entender que o processo ele faz parte da jornada, que o percurso faz parte da minha caminhada, que eu não posso me dissociar da dor. Inclusive, a dor ela é educativa, ela é pedagógica, ela é necessária. Você não conhece ninguém que se forjou na dor e é uma pessoa de mau caráter hoje. A dor, ela transforma mesmo, porque ela te coloca no lugar devido, te aterriza, te faz pensar na sua finitude e te faz pensar, será que é só isso mesmo que eu tenho para entregar? Ela a palavra fugiu. Ela confronta? Não, ela te despe da vaidade. A dor te despe da vaidade. E esse desnudar que a dor faz, é muito legal essa sua visão. Era essa palavra, ela te desnuda da vaidade. Quando ela te desnuda, ela te revela. E quando você se revela, você percebe que você foi criada a uma imagem e uma semelhança. E você começa a buscar isso em você e você se encontra. E aí é o processo de renascer. E um processo de reconstruir. E por isso que a gente precisa estar sempre falando sobre isso. Né? Isso é um entendimento importante, né? Para quem lidar com o neurodivergente. Sim. Aquele que está cuidando, ele está na dor. Sim. E o pensamento dele não deve ser só de que aquela vida dele é só uma vida de dor. Sim. Mas que daquela dor ele também pode conseguir o aprendizado, amadurecimento. Mas para ele ter esse entendimento, ele precisa da rede de apoio. Ele precisa de uma rede de apoio, mas ele precisa de uma coisa também que eu costumo dizer que é um empoderamento pessoal. Esse empoderamento pessoal vem de 2 verdades. Primeiro, eu não sou aquilo que dizem que eu sou. E a segunda verdade é uma ciência, que é a logoterapia. E eu gosto muito de citar essa ciência porque o pai dessa ciência chama-se Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. E ele diz algumas coisas que eu acho muito fundamental e queria dividir com o seu público aqui, Hugo, dizendo assim, eu não sou aquilo que me fizeram. Eu sou o que eu fiz com o que fizeram comigo. Então, a gente tem aqui pessoas que se apoiam na dor e aí assumem o papel de vítima e fica nessa queixa e dali não sai do lugar, vai viver reclamando. Vai viver na autocomiseração. Vai viver em autocomiseração. Essa pessoa ela não vai ser satisfeita com nada, nada vai estar bom, nada vai ser agradável, nada vai ser suficiente. Por quê? Porque ela acreditou em uma verdade. Quem ditou essa verdade para ela? A mente.
a mente dela. E eu vou deixar uma afirmação aqui dolorosa, mas muito verdadeira. A nossa mente mente o tempo todo para nós. E nós precisamos lutar contra essas mentiras da mente, porque a mente, quando ela mente para a gente, ela mente com uma intenção. Ela mente com a intenção de se poupar, de poupar energia, de evitar que você... Porque é um músculo, né? Então, assim, à medida que eu vou empreender esforço para mudar isso aqui, tá, é melhor ficar na zona de conforto. Aqui, ainda com dor, é confortável. Por quê? Eu seguro, eu conheço. Então, a sua mente te prende em um lugar conhecido porque ela tem medo de se confrontar com realidades desconhecidas. E a realidade desconhecida só enfrenta quem, de fato, já conseguiu vencer o poder de dizer para a minha mente, olha, tá assim, mas eu não quero que seja assim. E aí sim, essa pessoa arregaça as mangas e vai para o fronte. E quando ela vai, dificilmente essa pessoa ela volta derrotada. Dificilmente. Então, a ideia de acreditar nas mentiras da mente é a primeira prisão. Então, ela precisa se libertar. Eu preciso saber o que fazer com o que fizeram comigo. Não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Legal isso, né? Muito. Existe uma realidade também, né? Que é de pessoas que são casadas, não são crianças, mas são casadas com pessoas que são ou neurodivergentes ou têm algum tipo de síndrome ou transtorno. Sim. Então, vamos falar assim, daqueles que não foram embora. Sim. O marido que não foi embora, mas que decidiu cuidar da esposa que sofre com alguma situação. A gente já teve um programa aqui que a gente falou sobre fibromialgia, por Sim. exemplo. Então, mulheres que sofrem muito e homens que decidiram ocupar esse lugar de cuidador. Né? Muito legal. Então, essas pessoas também sofrem. Não é isso, Val? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sempre digo que quem sofre mais é quem está ao lado de quem recebeu o diagnóstico. Por isso que meu olhar e minha atenção é para cuidar de quem cuida. Justamente porque eu entendo que eles sofrem mais. O paciente em questão, ele não tem muita noção do que está acontecendo, não. Ele sabe que ele está sendo cuidado e para ele isso basta. Todo o peso do diagnóstico fica com quem resolveu cuidar. Então, novamente eu digo, não nasce do nada essa minha ideia de ter atenção aqui e cuidar de quem resolveu ficar. Justamente por entender que esse peso, ele é um peso muito grande e, mais do que isso, ele é um peso até injusto. Porque eu resolvi ficar, poxa, eu estou fazendo bem, mas eu estou levando isso aqui. Isso acontece muito em famílias grandes, né? Muito. Que tem 7 filhos e aí 2 se sobrecarregam, um só, os outros vão viver a sua vida e um ou uma fica lá cuidando dos pais a vida toda. A vida toda. Eu tenho um caso agora muito de perto, e no final agora a pessoa faleceu, né? A idosa faleceu. E a pessoa que ficou cuidando também você fica perdido, porque aquela pessoa ali passa a ser a sua referência de tudo. Uhum. Passa sua a ser vida sua era rotina. cuidar daquela pessoa. E agora? Vou o que é que fazer eu o sou? quê? Aí vem agora essa crise. E eu estou com esse olhar muito de atenção para esse caso, porque é um caso que o luto em si já é muito desafiador. Agora você veja, um luto em uma crise existencial dando as mãos. Porque a pessoa ela perde a referência de identidade, ela perde a referência de rotina, ela perde a referência de prática de vida, ela acorda meio que sem sentido. Tipo, o que é que vale a pena eu acordar amanhã? Vou fazer o quê? Né? Quem eu cuidava não está mais aqui. Então, assim, esse olhar de você cuidar sem perder a sua identidade, preservando a sua identidade, é algo que a gente precisa tratar muito e muito de perto. E, de preferência, com referência profissional. Né? Sempre buscar apoio profissional. Não é só o apoio de alguém para dar uma palavra amiga, é um profissional para fazer essa condução mesmo. É muito importante. E isso nos leva a compreender a importância, né, Val, de treinamentos, de momentos de orientação para essas pessoas que cuidam. Sim. Existe uma realidade, por exemplo, dentro das igrejas e das escolas. A gente tem escutado muito isso das pessoas. Uma sala de aula ou a salinha da igreja, como o pessoal fala assim. E aí eles falam assim, mas são muitas crianças autistas, eu não consigo dar conta, eu não sei como fazer. E muitas vezes o conteúdo que precisa ser passado é comprometido, porque aquela pessoa que era para estar ensinando a turma
ela fica com a atenção dela voltada só para aquela criança ou para aquele grupo de crianças. Sim. E as outras ficam dispersas. Não é isso? Isso. Essa pessoa ela fica tentando administrar as estereotipias, que são diversas. Porque se você pensar no universo de 10 crianças, cada uma com uma síndrome diferente, com uma patologia diferente, com uma estereotipia diferente, aquela pessoa fica apagando incêndio o tempo todo. E cada uma precisa ser cuidada de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Em um tempo diferente também, né? O estímulo-resposta que se dá para uma estereotipia é diferente do outro. E como é que uma pessoa consegue dar conta de tudo isso? Então, de fato, as nuances e os desafios e obstáculos são os mais inúmeros. Agora, uma coisa a gente não pode perder de vista, tá? Que é, dentro desses contextos, a gente observar algumas possibilidades. Em se tratando de igreja, é claro que a gente não pode fazer nenhum tipo de exclusão. Muito pelo contrário, a ideia, de fato, é incluir. Por que não a gente fazer as salas separadas? E isso a gente não está falando de exclusão, a gente está falando de inclusão na prática. Porque se eu levo para a salinha e junto todo mundo, eu estou incluindo ou estou excluindo? Eu estou excluindo, inclusive, a mãe de assistir o culto. Porque ela sai, porque ela vai ter que dar atenção, ela não vai ter confiança em deixar o filho ali, porque ela sabe das dificuldades que é. Na nave da igreja não dá para ficar, porque vai inferir no processo do culto. Então, tem que ter o espaço separado, onde essa mãe ou a pessoa que está cuidando possa fazer isso de uma forma mais tranquila. Porque se apenas eu coloco as pessoas em um lugar dizendo que estou fazendo inclusão, isso não é incluir. Incluir, de fato, é agregar, é trazer valor para aquele dia, para aquele momento. Senão não há inclusão. Então a gente entra numa seara, talvez um pouco até polêmica. Sim. Se a gente levando isso para a questão pública. Sim. Que hoje o discurso é que as salas de aula precisam ser inclusivas e que Sim. a criança neurodivergente precisa estar, ou em outra situação, precisa estar incluída junto com as demais crianças. Sim. Então, o seu pensamento continua sendo esse dentro da rede pública de ensino, por exemplo? A gente tem as políticas públicas, a gente tem a legislação da inclusão, a gente tem tudo isso. Agora, em observância, é a realidade. Agora, obviamente que ninguém consegue viver excluindo as leis. A gente não vive fora a lei. A ideia aqui não é essa. A ideia é a gente tratar a inclusão como ela deve ser tratada. Então, se eu tenho uma sala com 25 alunos, onde 10 alunos eles demandam todo o tempo e energia dos profissionais, eu estou incluindo e excluindo quem? O atípico? Talvez o neurodivergente? Excluindo todos, né? Todos estão excluídos nesse processo, inclusive o professor. O professor não consegue fazer o trabalho dele. Todos estão no processo de exclusão, mas estão em atenção à lei da inclusão. Então, alguma coisa, como diz o povo aí, algo de errado não está certo, né? Porque, assim, se eu coloco os neurodivergentes junto com as crianças que ainda não têm laudo, porque ainda tem isso, tá? Sim. Entre os que são já atestados e que já têm laudados, né? Os que já são laudados, os que não são laudados, há um universo grande aí. Tá, eu tenho 25 alunos, 10 com laudo. Eu tenho aqui mais 3 ou 4 que eu desconfio. Aí eu tenho ali 5 alunos que eu digo que eles são regulares, né? Dentro da perspectiva cognitiva, ou física, ou motora, seja lá qual for. Sim. Quem é que está sendo atendido ali? Uma professora na sala e talvez um auxiliar ali, ou uma ADI. Quem é que está sendo atendido ali, desses 25 alunos? Nenhum. Ninguém. Nenhum. Nem atendido, nem respeitado nos seus direitos de inclusão. Então, o que é que a gente precisa pensar? E ainda tem o profissional que está tolhido de exercer... O profissional sobrecarregado, estressado, altamente cobrado pelos resultados e sem tempo hábil mesmo, tempo de relógio, tempo de fazer o serviço que tem que ser feito, tempo de ministrar a aula que precisa ser feita, de passar o conteúdo que precisa ser feito, atendendo às necessidades. Porque vamos pensar aqui, Hugo, que a sala são 25 crianças regulares, sem nenhuma estereotipia, sem nenhum laudo, sem nenhuma desconfiança, sem nenhuma dificuldade. 25 alunos que já são alunos matriculados na escola, que estão dentro da sala de aula. Ok? Se eu penso no universo de 25 alunos, eu estou pensando em 25 possibilidades de aprendizagem. Um é mais auditivo, um é mais visual, um é mais sinestésico, falando só dos alunos regulares, ok? Ali dentro eu já tenho as separações.
Porque aí, se eu for considerar o tempo cognitivo de resposta para um conteúdo, que cada um tem o seu, eu tenho um universo de dificuldades dentro da própria sala de aula regular, sala regular, sem nenhum aluno neurodivergente, ok? Isso já demanda o tempo de aula do professor, o tempo de planejamento dele. Considerando agora que, para além deste, eu tenho agora 5 alunos, vamos colocar um número bem baixo, 5 alunos laudados. Cada laudo traz uma patologia, uma síndrome ou um transtorno. Cada laudo traz uma perspectiva de abordagem. Como é que essa professora vai dar conta de fazer isso? Tecnicamente falando, é impossível. Porque ela não vai conhecer de AVA, de ABA, de Denver, de TCC. Ela não vai conhecer todas as teorias possíveis para tratar com cada uma das necessidades. Isso ela já deixou de lado, obviamente, os regulares, porque agora ela precisa dar mais atenção aos vulneráveis. E é um olhar de acolhimento mesmo. E ela acolhe esses e deixa os outros. Então, nunca, na minha opinião, vai existir, de fato, uma inclusão quando eu incluo diferentes. E pela nossa Constituição, a Constituição diz que é direitos iguais para os iguais. Então, não dá para eu dizer que o direito é igual quando eu coloco o diferente dentro de um contexto. E eu não estou falando de exclusão, eu estou falando de cumprimento da lei da inclusão. Preciso cumprir a lei da inclusão, mas como é que eu faço isso? Num cenário tão adverso como esse? Impossível. Sim. Dá para a gente ir até de manhã. É muita coisa. Muita coisa. Então, eu queria que a gente encerrasse você deixando uma mensagem para quem cuida. Tá, eu queria falar olhando nos olhos, para onde eu olho. Olhar para essa aqui, essa câmera aqui. Isso. Então, eu queria dizer para você, que é uma pessoa que resolveu ficar, você tem um papel fundamental na sua própria vida. Saiba que o que você está fazendo hoje é o que se esperava de outras pessoas também. Mas elas não tiveram a coragem que você teve. Elas não tiveram a decência e talvez a delicadeza, a gentileza de servir. Servir não é para todo mundo. Servir para poucos. Mas só consegue servir de verdade, com decência, com amorosidade, as pessoas que conseguiram se despir, se ver, se enxergar e se acolher. Então, eu vou usar com você aqui agora a máxima da aeromoça. A aeromoça, quando você pega um avião, ela diz assim: em caso de despressurização, máscaras cairão. Coloque primeiro a sua, se salve. Depois, tente ajudar quem está do seu lado. Por que eu estou olhando nos seus olhos para te dizer isso? Porque você resolveu ficar, mas isso não quer dizer que você tenha que resolver se esquecer. Resolver ficar é um ato generoso, é um ato de amor. Eu diria até que é um chamado. E diria também que você está fazendo uma boa plantação. Certamente você vai colher deste momento e dessa terra que eu sei que você está jogando sementes aí. Porque cada dia que você acorda com o objetivo de cuidar, seja de quem for, tá? Do filho, do marido, da esposa, da vizinha, do tio, da tia, da avó, do neto, enfim. Você está fazendo uma semeadura. Mas não se esqueça de você. Não se esqueça que você é um indivíduo, que você é uma pessoa. E que depois, quando a chuva passar, a plantação começar a frutificar, e daí dessa plantação sair os frutos doces disso, você não se perca e não esteja sem saber como recomeçar. Que você dê atenção a quem você se prontificou a fazer, mas que você não esqueça que você é um indivíduo e que você tem em mim e em quem possa te escutar, um profissional que possa te escutar, um ouvido sempre atento. Você é importante, talvez até o mais importante nessa história. Que Deus abençoe você. É isso aí. Hoje nós falamos sobre o autismo, mas principalmente sobre humanidade. Se você conhece alguém que cuida, talvez você seja mais importante para essa pessoa do que você imagina. Eu quero agradecer a Val por esse momento muito especial de conhecimento, de troca. Deus continue te abençoando, viu?
Quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um episódio do Legislativo em Pauta. Agradecer ao presidente da Câmara, Itus Ramos, pela confiança nessa equipe. Agradecer a esta equipe, Davi da Hora, nosso coordenador, Rebeca Passos, Laina Patrícia, Quack Filmes, na pessoa do nosso amigo Quack, Elias e Erivelto. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração, até o próximo episódio. Deus abençoe vocês.